Foi um pequeno passo, mas na verdade há efeitos perversos que se estão agora a verificar e que são tremendos. Por exemplo, o facto de algumas companhias ou instituições até do Estado terem transformado trabalho estável em trabalho precário. Porquê? Porque são obrigados agora a ter encargos com aqueles trabalhadores. E de forma a não reduzirem a sua mais-valia, acabam por reduzir os salários ou então por transformar aqueles trabalhadores que tinham um vínculo estável em trabalhadores precários. Para além da questão da segurança social, que não está minimamente tratada, e para além também da própria questão de que, muito bem, acabaram-se os recibos verdes, mas provavelmente os que são integrados em contratos precários estão a ganhar muito menos. Essa é uma questão que me parece ser importante também colocar. Duas questões que nos chegaram e que estão relacionadas, uma do Jorge Conceição, por via do Twitter, que pergunta se o investimento deve ser apenas nas áreas da produção e do consumo culturais ou também na área da formação e da informação para uma cultura vivência. E qual é o papel da memória? Há uma outra questão, que também sobre a memória, que nos foi enviada pelo Miguel Cardina, de Coimbra, e que pergunta se são possíveis ou desejáveis intervenções institucionais que fomentem a aproximação entre práticas culturais e as chamadas políticas da memória, a dignificação do património histórico, os combates contra a amnésia do passado, etc. Ou seja, como articular esta dimensão da cultura e da memória, e eu acho que a Diana poderia começar. Eu diria que não é certamente transformando todas as nossas memórias edificadas em hotéis de charme. Essa forma certamente não será. Que é o que está sempre a acontecer. É o risco da pousada em Peniche, o risco do hotel de charme na Boa Hora, o condomínio na sede da PIDE-DGS. Portanto, por outro lado, eu acho que era preciso fomentar um trabalho sobre a memória. Esse fomentar o trabalho sobre a memória tem várias coisas. Uma delas é que era preciso que fosse dado às pessoas, todas elas, um acesso aos arquivos bastante mais simples do que é neste momento, em que aceder aos arquivos é difícil e caro. Portanto, isso era necessário. Depois era necessário apostar nisso desde a escola. De todo tipo. Nomeadamente aos arquivos audiovisuais, porque são muitas vezes aqueles que as pessoas precisam de ver e é que têm muita dificuldade. Portanto, também isso teria que ser facilitado. Apesar de tudo, ir a uma biblioteca é mais simples do que conseguir, e há muitas pessoas que precisam ter acesso, mas também muitos arquivos, como os arquivos da PIDE, arquivos documentais, quer dizer, é preciso ter um acesso mais simples, julgo eu. E era preciso fomentar, quanto a mim, quer dizer, eu acho que era preciso fomentar também trabalhos audiovisuais que são, de uma forma geral, necessitam de bastantes fundos e que era preciso fazer sobre a memória histórica. Eu acho que é preciso que haja um imaginário do que é a nossa sociedade e do que foi o passado recente da nossa sociedade e que nós continuamos a esquecer-nos de todos os últimos anos. Temos histórias espantosas que em qualquer outro país davam um filme, sei lá, o Humberto Delgado era uma personagem que dava um filme fantástico, a gente a luar, fomos os primeiros a desviar aviões e a desviar navios. Em qualquer outro país já tínhamos uns filmes fantásticos sobre isto, mas não, mesmo o pobre do Aristides Sousa Mendes, que é o nosso único herói da Segunda Guerra, conseguimos fazer um documentário na televisão e ter apoio, mas quer dizer, o Spielberg fez a lista de Schindler, quer dizer, era possível. Portanto, eu acho que nesse aspecto era preciso investir. E depois acho que era preciso investir na criação de públicos. E acho que é preciso, ele perguntava se é preciso investir na formação. Acho que é preciso investir na formação desde crianças. É preciso que as pessoas se habituem a ver e a pensar na memória, mas não apenas, é preciso que as pessoas se habituem às questões culturais, que os jovens, tu não vais ter nunca público para o cinema, e essa é uma questão, quando o Bruno diz que os jovens não têm acesso, pois os mais velhos acham que também não têm, por muito que ele venha com os 55 anos, tenho a certeza que tem uma série de mais velhos a queixarem-se de que os mais jovens é que ficaram com os subsídios, porque em Portugal, de facto, somos um mercado muito pequeno para efeitos de audiovisual e para efeitos de cinema, portanto é mesmo preciso haver apoio, mas sobretudo é preciso haver apoio para a criação de públicos. Isso é que não é garantido que esteja a haver nem para o teatro, nem para o cinema, nem sequer para uma coisa que para mim faz parte da cultura, que é a educação para os média. Eu acho que é indispensável, quer dizer, que se calhar a maior relação que as pessoas têm com aquilo que é tido como cultura são os audiovisuais, são no sentido das televisões, sobretudo as generalistas. E era preciso que as pessoas se habituassem a ver com um sentido crítico.
Era preciso que não pudesse haver pessoas que diziam eu fiz este anúncio parece que é contra as liberdades e que é contra a liberdade de greve, mas eu nem pensei nisso, não me ocorreu, não é possível, as pessoas têm que saber pensar no que fazem e isso eu acho que é a cultura mais básica, é a cultura que começa na escola. Eu acho que a criação de públicos é um trabalho absolutamente fundamental para todos os tipos. Estou a falar do audiovisual porque é aquela que estou mais ligada, mas evidentemente é preciso desde pequenos que as crianças saibam apreciar um livro, em vez de, coitados, terem de ler despachos ministeriais por hipótese. Quer dizer, é preferível que saibam apreciar um bom livro, mesmo que os livros estejam para desaparecer e serem transformados em digital, mas continuam a ser livros para ler, a literatura está lá, que é o que é importante. Gostem de ver um quadro e se sintam bem a ver uma peça de teatro. Quer dizer, tu tens que fomentar isso porque é indispensável que nós criemos novos públicos. Além de outra questão que normalmente nunca se fala, mas que eu acho que é muito importante, que é preciso apostar na lusofonia. Por várias razões, uma das quais é aquela tão mesquinha do mercado ficar um bocadinho maior. Depois, as menos mesquinhas é que, por acaso, nós temos um passado comum. O nosso passado é muito maior do que o nosso estreito retângulo. E quando eu digo, não me estou a referir ao Império, estou-me a referir à luta comum que fez com que hoje vivamos em democracia e com que haja novos países que são independentes. E, para mim, tudo isso são formas de cultura. Essas são as questões da cultura. São as questões de como é que tu olhas o mundo. E para mim isso é fundamental. Nós voltaremos à questão dos arquivos e das bibliotecas também, porque há novas perguntas, mas eu queria, se fosse... É porque a ideia de como é que funciona o património, como é que lidamos com a nossa memória e como é que formamos públicos ao mesmo tempo, para mim está ligada com aquela ideia essencial, tem que haver uma carta de missão de serviço público para os equipamentos, porque faz parte dessa missão de serviço público ter serviços pedagógicos, serviços de ligação à comunidade, convidar as pessoas para... Eu há pouco falei dos teatros nacionais, municipais, etc., porque estávamos a falar da criação artística, mas eu acho que essa lógica se estende ao património edificado e estende-se também a uma lógica não só da ligação à criação artística, mas também de ligação à ideia de serviços pedagógicos, serviços educativos, chamem-lhe o que quiserem. A discussão é muito grande e, para mim, podem discutir o que quiserem, desde que haja uma coisa dita do que é que se vai fazer. A terminologia. Um dos efeitos da restrição orçamental e em que os museus, em particular, não só, mas em que os museus se sentem particularmente com a corda ao pescoço para sobreviverem com os mínimos, tem posto em causa muitos dos serviços educativos e também a impossibilidade de se apostarem em novas profissões e novas funções para os equipamentos culturais, nomeadamente bibliotecas e museus. O João Teixeira Lopes tem trabalhado as questões da mediação. Como é que nós podemos pensar o papel da formação de públicos, do acesso à criação e da mediação cultural nestes equipamentos? Eu creio que deve ser a prioridade. Só estamos a falar em prioridades, mas esta é a prioridade das prioridades. Ou seja, se não formarmos públicos para a cultura e retirando todo e qualquer caráter paternalista, descendente, arbitrário, de imposição ou de colonização do gosto, porque não é isso que está em causa, nós não temos tão pouco futuro. Porquê? Porque é absolutamente fundamental que as pessoas, desde cedo, se vão familiarizando com as diferentes linguagens e com os diferentes códigos culturais e artísticos. Ou seja, para poderem precisamente ler num sentido mais amplo, metafórico, ler todas as formas de expressão. Porque só assim lá está poderão optar. E eu tenho a certeza, porque tenho trabalhado muito nessa área, que quando isso acontece, quando as pessoas são socializadas, familiarizadas com os vários tipos de música, com os vários tipos de pintura, com os vários tipos de teatro, acabam por escolher aquilo que mais tem qualidade. Sem lhes ser imposto, porque a imposição é sempre detestável. Eu sou contra, e o Bloco de Esquerda é contra, todo e qualquer tipo de dirigismo estatal. Mas as pessoas, elas próprias, fazem esse caminho desde que tenham as condições para o fazer. Mas um estudo recente do Observatório das Atividades Culturais mostra, precisamente, que os departamentos educativos existem apenas em metade das instituições públicas, nas que existem têm 2 ou 3 elementos apenas e lidam só com os públicos escolares, isto é, com as visitas das escolas, que são, no fundo, um público quase que obrigatório e que muitas vezes preenche algum tempo livre indo visitar um museu, indo visitar uma biblioteca, indo visitar uma peça de teatro. Não chega. Tem que ser um trabalho de envolvimento com as populações, com os bairros, com as comunidades. Tem que ser um trabalho de médio prazo, se quiserem. Obviamente, mais uma vez, não se coaduna com certos ritmos eleitorais, mas nós não estamos a falar apenas disso. Estamos a falar, a meu ver, de outras coisas bem mais importantes.